De acordo com a lei universal da gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita, ou seja, essa expressão aqui. No plano cartesiano, 3 satélites, A, B e C, estão representados cada um por um ponto de coordenadas m e r, cujas coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades Fa, Fb e Fc da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades Fa, Fb e Fc expressas no gráfico satisfazem a relação. Bom, olhando para a posição dos pontos A, B e C no plano cartesiano, a gente nota inicialmente que a massa dos satélites A e C é a mesma, vou chamar de M1. A massa do satélite B é maior, vou chamar de M2. Os raios dos satélites A e B são iguais, vou chamar de R1. E o raio do satélite C, vou chamar de R2, que é maior do que o raio dos satélites A e B. E aí a gente vai usar algumas propriedades, que relacionam algumas propriedades que envolvem a noção de desigualdade, a relação de ordem dos números reais. Então, por exemplo, nós queremos que apareça esse r ao quadrado aqui, ele vai ser necessário que ele apareça na hora de estabelecer a intensidade das forças, Eu vou comparar primeiro A e C. Então, se eu olhar para os raios de A e de C, inicialmente eu sei que R1 é menor do que R2. Como esses números aqui estão no primeiro quadrante, claro, são raios, são valores positivos, então é verdade que R1 ao quadrado continua sendo menor que R2 ao quadrado. E aí, como nós comentamos no vídeo com as dicas para essa questão, isso aqui implica que 1 sobre r ao quadrado, o inverso multiplicativo do maior desses números, vai ser menor que o inverso multiplicativo do menor, r1 ao quadrado. Ok. Então, já apareceu aqui, para chegar nas expressões que representam a intensidade das forças Fa e Fc, no denominador já está ok, já apareceu o r ao quadrado e eu sei que vale essa relação, 1 sobre r2 ao quadrado, que é o raio da órbita do satélite C, é menor do que 1 sobre R1 ao quadrado. Aqui eu estou olhando para o satélite A. Bom, eu sei que os satélites A e C têm a mesma massa. Então, como a massa M1 é um número positivo, eu posso multiplicar os dois membros dessa desigualdade aqui por M1, por esse valor positivo, que essa igualdade ela vai ser mantida, vai ficar M1 sobre R2 ao quadrado menor do que M1 sobre R1 ao quadrado. Bom, para que apareçam aqui as expressões, para que apareçam aqui Fa e Fc, as intensidades da força, está faltando apenas aparecer a constante de proporcionalidade, que também é um valor positivo. Então, eu multiplicando aqui os dois membros por K, vai ficar K vezes M1 sobre R2 ao quadrado, menor do que K vezes M1 sobre R1 ao quadrado. Aí você note o seguinte, R2 é o raio do satélite C, eles têm a mesma massa, Então, o que eu tenho aqui no primeiro membro é Fc, a intensidade da força exercida sobre o satélite C, e isso é menor. Veja que aqui R1 é o raio do satélite
A, né? Veja que no segundo membro aqui o que eu tenho é FA. E quando a gente analisa as alternativas, a única alternativa em que FC é menor do que FA é a alternativa E. Na alternativa A, está dizendo que FC é igual a FA, e em todas as outras, com exceção da alternativa E, todas as outras dizem que FC é maior do que FA, então a gente não precisa nem continuar, né? Porque poderia acontecer de, enfim, o FB ser igual a FA, ou estar aqui no meio entre FC e FA, enfim. Mas só com essa informação, olhando para as alternativas, a gente já consegue descobrir qual que é a relação correta.